Mas a espiritualidade me fala que isso é um destino, que não tem como você evitar. É um destino que se cumpre e você se despede de alguma coisa. Tá vendo? Existe aqui uma condição para você continuar comemorando, existe uma desconexão. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Sagitariano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E é um momento em que você precisa se permitir, tá? Se colocar no lugar que as pessoas se permitem te colocar. Forte, né? Porque a partir desse momento, você vai começar a encarar as pessoas como elas realmente são e você vai entender a podridão que vive dentro das pessoas. E aí muita coisa vai se clarificar à sua volta. É sobre isso essa leitura hoje. Essa não é mais uma leitura de tarô. É uma revelação a respeito da sua alma, do seu interior e do porquê você suporta ou não certas coisas, daquilo que as pessoas inconscientemente manipulam você e que de uma vez por todas precisa terminar. A conversa, a leitura de tarô, as mensagens da Cigana Esmeralda e do Cigano Vladimir hoje serão direcionadas para o seu interior, para que você possa chegar em 2026 limpo, puro e retificado, como aquele carro, né? Que a gente coloca na retífica e o motor sai de lá tinindo. A bomba, que é o seu coração, precisa de um cuidado. Para que essa mensagem realmente ela penetre aonde precisa penetrar, que é na sua mente, para que seja muito bem facultada e chegar no seu coração, eu preciso que você descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e vamos nos conectar por meio de uma oração nesse momento. Oremos. Deus Santo, sob as asas poderosas do Espírito Santo, guiado por Arcanjo Miguel, eu peço a Ti essa conexão e peço autorização ao anjo da guarda dos sagitarianos, que eles permitam que essa mensagem chegue aqui e que entre de uma forma clara na mente de Sagitário e realmente permita ser digerida e entendida no coração dos sagitarianos. Eu estou sentindo muita emoção, eu estou sentindo muita conexão, um peso, uma ansiedade para encontrar essas respostas. Eu sinto uma verdadeira necessidade de conexão e de uma forma muito responsável as coisas sejam colocadas nessa mesa hoje, porque é o pão que alimenta essa vida que será disponibilizado. Então que seja o grande Abra-te, o grande Efatá, o grande persistir em bater e abrir-se-á, persistir em pedir e recebereis. Que as palavras de Jesus Cristo se cumpram na mente desse sagitariano que precisa realmente de resposta e que essas respostas cheguem de forma clara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu agradeço esse momento de conexão, agradeço ao anjo da guarda e eu declaro mesa aberta para o signo de Sagitário. Nós iremos ver exatamente que resposta é essa que você precisa, que direcionamento é esse tão grande e verdadeiro que nesse momento você anseia. Cigana Esmeralda, do que nós estamos falando nessa mesa para Sagitário? O que nós estamos falando nessa mesa para Sagitário hoje? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, 8 de ouros, né? Hoje você tem trabalhado demais. Como você tem trabalhado e como você trabalhou na sua reforma íntima, na sua reforma interior. Hoje não tem resquício da pessoa que você era 8 anos atrás. E graças a Deus por isso. Hoje você é uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais forte, uma pessoa muito mais consciente, sabedora de si mesmo. Você errou. Você tomou passos de uma forma impulsiva? Tomou. Mas aí eu falo como Jesus, eu pergunto como Jesus perguntou: atire a primeira pedra que tem erros. Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Foi saindo um por um de fininho, a mulher ficou lá, né? Quem era essa mulher? Né? Maria Madalena. Então, será que você tem que se colocar sempre como uma Maria Madalena do destino?
nas mãos do destino, você tem que ser essa pessoa, sempre aquela pessoa que alguém tem sempre uma pedra para atirar em você. É nesse momento que você precisa realmente colocar a mão na consciência e perceber a tua evolução. Por mais que os teus familiares, porque aqui você tem uma dor familiar que precisa ser resolvida dentro de você, tá? Me lembrei agora de um louvor antigo, né? Que eu não sei se é católico, não sei se é evangélico, mas que cabe muito bem aqui na sua mensagem, nessa leitura. Sabendo que a espiritualidade ela é eclética. Quem faz divisão, quem faz segregação é o homem. Nós é que dividimos, a espiritualidade não. Né? A minha prima, que é sagitariana, a Flaviane, um beijo pra você, querida. Descobri esse ano que ela me segue já há anos, né? Me mandou uma imagem e tinha um oceano e um aquário e um peixe dentro desse aquário. A espiritualidade é o mar, é o oceano. A religião é o aquário. Bem lembrado. Ela ainda falou assim, recebi essa imagem e vou mandar para você porque eu lembrei de você. É porque eu prego a espiritualidade livre. Eu prego a espiritualidade autônoma. Desculpa. Eu prego a espiritualidade raiz, a espiritualidade autêntica, sem corte, sem filtro, né? Sem edição, né? Por quê? Porque a verdade, ela não precisa de explicação. A verdade, ela é clara. Não precisa de interpretação, né? Então, a gente precisa ter essa noção. Precisamos ter essa noção para distinguir o que é certo do errado. E essa reforma íntima que você tem feito, esse dedo que você tem apontado para você mesmo, eu não vou fazer mais o que as pessoas querem. Não vou ser mais manipulado, tá? Tá empurrando você para uma despedida, para uma chocante despedida, tá? E eu espero sinceramente que você tenha chegado até aqui nessa leitura, porque o universo está apontando você para uma despedida, tá? Eu espero sinceramente que você tenha chegado até aqui nessa leitura, porque você, Sagitário, você está a um passo de uma despedida, assim como nós estamos a um passo do fim do ano, um passo de 2026. E é urgente que você fique nessa leitura até o final, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Você vai estar de posse de fatos importantes e de declarações antecipadas, privilegiadas, que irão mudar a sua vida. E no final você vai olhar e você vai dizer assim, nossa, isso foi muito bom para mim, 3 de copas. Você vai comemorar, né? Você e mais 2 pessoas irão fazer um brinde ao sucesso, um brinde a uma realização, tá? Carta da Torre, olha aqui a despedida, e a carta do Rei de Ouros. Existe uma despedida se aproximando de você. Quer você queira aceitar isso, quer não, é um fim de ciclo penoso, difícil, tá? Infelizmente envolve a partida de alguém, pode envolver a partida de alguém, que a cigana está dizendo. O Rei de Ouros aqui representa uma presença forte na sua vida, estável, uma presença de abundância, alguém que sempre deu apoio a você, alguém que sempre foi muito forte do seu lado. Nossa, Alane, você está me assustando, essa pessoa vai desencarnar da minha vida? Quem sabe do futuro é Deus, mas eu tenho aqui uma coisa para te acalmar, tá? Você não vai comemorar a despedida dessa pessoa, você vai comemorar uma reinvenção dessa pessoa. É uma fase de uma estagnação, que essa pessoa não querer sair de casa, essa pessoa não querer se cuidar, tá? Alguns realmente vão enfrentar um desencarne, mas os sagitarianos que vão enfrentar um desencarne nesse final de ano, como eu enfrentei há 16 anos atrás um desencarne, quando meu irmão faleceu no dia 27 de dezembro de 1910, é um fato marcante que eu nunca vou esquecer, né? Alguns realmente vão se despedir dessa forma de alguém na vida de vocês, tá? Mas a espiritualidade me fala que isso é um destino, que não tem como você evitar. É um destino que se cumpre e você se despede de alguma coisa. Mas a maioria, olha aqui a velocidade, a rapidez. Cavaleiro de Espadas. Daqui até o final do ano e até o primeiro trimestre de 2026, caso você esteja assistindo essa leitura depois, né, do final do ano, alguns fatos irão vir atrás de você e se concluirão. Não tem como você escapar.
Isso vai alcançar você. Agora é interessante que essa torre caiu depois, exatamente depois do 3 de copas, né? Tá vendo? Existe aqui uma condição para você continuar comemorando. Existe uma desconexão, existe uma torre vindo para você e essa torre é rápida. Então, para que você não fique com dúvida, nem pensando aí caraminholas na sua cabeça, vamos entender o que é cada carta dessa. Cigana Esmeralda, me clarifica essa torre. Desculpa, me clarifica o 3 de copas, que a gente tem que ir pela ordem de queda, né? Me clarifica esse 3 de copas. O que é esse 3 de copas? Se você é uma pessoa que realmente mudou nos últimos 8 anos, digita aqui nos comentários, eu mudei, joga pro universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Porque o reconhecimento da sua mudança, a aceitação da sua mudança abre portas para outras mudanças melhores virem. 3 de copas, nosso 2 de espadas, olha. 2 de espadas, você vai comemorar uma libertação no seu caminho. Esse 2 de espadas aqui me fala de que você estava indo de acordo com a maré. Indo de acordo com a maré. Você não tinha muita noção, você não tinha muito domínio com relação às coisas que estavam à sua volta. Você estava até um pouco estressado, né? Um pouco vivendo incógnita das coisas que realmente estavam no seu caminho. Você sentia que tinha uma mudança, você tinha boas coisas para comemorar, mas essa comemoração, essa satisfação, ela vinha acompanhada de um trabalho muito duro, de um esforço muito extremo. Carta do Valete de Copas. Você tinha que brincar com os seus sentimentos, né? Fingir que as coisas não eram daquele jeito. E era um exercício mental muito pesado, muito doloroso, né? Que você vai se libertar, que você estará se libertando. Agora, Cigana Esmeralda, por favor, né? Anjo da guarda de Sagitário, me clarifica essa carta da torre. Momento decisivo, hein? Cruza os dedos aí. Cruza os dedos e boa sorte. O que é essa torre na vida de Sagitário? Que ele vai trazer essa despedida. O que é essa torre? Carta da força. Energia de leão. As 9 de copas. Eu vou te explicar. Esse 9 de copas aqui, apesar de ser uma carta muito boa, ela me fala da desconstrução de uma zona de conforto, que nunca é de conforto, né? Uma zona de engessamento, algo que você não estava conseguindo enxergar à sua volta, que vai sair, que você vai se despedir por uma questão trágica que ocorre na sua vida, tá? Eu não tenho como dourar essa pílula para você. Eu não tenho como dourar essa pílula para você. Eu não tenho como botar paninho quente e dizer meias verdades. Esse canal, o dono desse canal, são mentores espirituais. Cigano Vladimir e Cigana Esmeralda. Entendeu? E você tá com uma energia masculina muito grande potencializando esses movimentos. Tanto é que eu falei cigano primeiro, que geralmente eu falo Cigana Esmeralda, né? Você está com uma energia, um potencial de Exu trabalhando na sua vida para liberar o seu caminho, tirar aquilo que está te amarrando, arrebentar as correntes, remover as pessoas peçonhentas e traíras da sua vida de uma vez por todas. Existe um elemento negativo, entendeu? Que ainda atua na sua vida. Existem alguns objetos mágicos enfeitiçados dentro da sua casa, em que você vai precisar se despedir. Por isso que também caiu aqui o 9 de copas. É algo que você acredita ser bom, é algo que você acredita que é verdadeiro, é algo que você sente até prazer, mas que na realidade é algo que está te enfeitiçando, é algo que está te manipulando. Então, faça uma varredura dentro da sua casa, tá? Veja coisas que você ganhou de pessoas que você não se dá tão bem assim. Por que seria que a pessoa teria que te dar alguma coisa, algum presente? Que coisa esquisita, né? Talvez fosse para introduzir dentro da sua casa o mal. Fosse para introduzir dentro da sua casa algo de ruim, para manipular as suas energias. Você sente uma dificuldade, né, de fazer algumas coisas dentro da sua casa física, né? Uma reforma, uma pequena mudança. Você tem que fazer um esquema, né? Uma estratégia de guerra para que você possa realmente fazer as coisas dentro da sua casa. Então tá na hora de você começar a pesquisar aí o que tem dentro da sua casa, que você tem que se despedir. Às vezes a espiritualidade fala coisas pra gente no sentido físico também. Um sapato, uma sandália, uma bijuteria, um arranjo,
um alimento, tá? Tenha cuidado. Aquele alimento que você ganhou, aquele cereal que você ganhou, que tá dentro lá da sua armário dando bicho, que você nunca comeu. Porque a espiritualidade impediu que você lembrasse de fazer. Porque senão, se você tivesse comido, o mal teria entrado na sua vida realmente. Tá? Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Carta da Rainha de Paus, ó. Tá? A bruxa do tarô para falar o quê? Olha, tem questões mágicas dentro da sua casa que precisam ser derrubadas, tá? Alguém que está doente, se você teve um animal doente nos últimos 90 dias, foi resultado disso aí, tá? Me clarifica agora o Rei de Ouros. Me clarifica agora a Cigana Esmeralda do Rei de Ouros. Colega de trabalho, né? Mal intencionado. Clarifica esse Rei de Ouros aqui. O nariz está até coçando. Carta da força de novo. Carta da força, quer dizer, você vai ter que ser forte. Você vai ter que ter coragem para romper alguns laços aí, tá? Não vai ser coisa fraca, não. E a carta da força ter caído 2 vezes me fala de quê? Me fala de você ter a coragem e a iniciativa de começar a destruir isso. Agora eu tô entendendo a tua leitura. Essa despedida, ela não vai ser uma coisa também imposta a você. Vai ser uma decisão que você vai tomar. Para alguns sagitarianos, vai representar uma decisão que você vai virar as costas para essa situação, para você chegar exatamente onde você quer chegar. E aqui a carta do Valete de Paus, ó, trazendo uma recriação nas suas forças, estabilizando, você ficando mais com aquele espírito mais maroto, né? Voltando a ter aquela alegria, ter aquele senso de humor, se desconectando desse peso negativo que está aí dentro de você, você tendo as suas funções fisiológicas, né? As suas funções físicas estabilizadas, né? Rindo mais, brincando mais. Por quê? Porque você desestruturou aquilo que estava te pesando. Porque o Rei de Ouros, na posição negativa, é alguém que não consegue sair do lugar de tão pesado que está. Ou então está sobrecarregado por carregar um peso desnecessário. Cigana Esmeralda agora me clarifica a carta do Cavaleiro. Carta do Cavaleiro. Me clarifica a carta do Cavaleiro. Carta dos Amantes, ó. A decisão, a escolha, o livre-arbítrio, o universo observando aquilo que você quer fazer ou não, porque a lei do retorno, né, a lei da causa e efeito tá aí, ó, e as de copas, ó, você indo em busca de uma nova realização, você renovando as suas emoções, os seus sentimentos, você saindo de espírito lavado. Você precisa tomar algumas decisões que são um pouco chatas. Agora eu tô também, assim, a sua leitura, ela tá indo, assim, para dizer para você que você vai comemorar algumas decisões chatas, algumas decisões que você vai impor, né? Assim, de você sempre ser a chamada de mau caráter, a tóxica, o burro brabo, né? E você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar isso e você vai lavar as suas mãos. Falem mal de mim, mas o importante é que falem bem ou falem mal, o importante é que falem, né? Eu vou beijar muito, né? Aquela coisa assim, não sei porque tá vindo isso na minha vida, na minha cabeça, tá? E eu nem vejo esses programas. São programas de televisão bem antigos, né? Então o quê? Porque você vai retomar uma alegria do teu passado que estava esquecida. Há muito tempo estava esquecida. Porque é só obrigação, só o dever. Aí você vai dar um chute na pau da barraca, entendeu? Vai mandar essa porra tudo para algum lugar. Ai, desculpa, gente, desculpa. Entendeu? Que eu não gosto de xingar palavrão no vídeo de vocês, entendeu? Mas assim, eu sou uma pessoa que xinga palavrão, tá? Eu sou uma pessoa de verdade. Então, assim, aqui tem a Alane, que não é um personagem que eu visto quando eu vou fazer os vídeos, não, tá? Então você vai dar um chute no pau da barraca aí e vai falar, pô, que isso? Não é assim que vai ser, tá? Não é assim que vai ser. E olha só, o que você tem que meditar para quando esses pensamentos intrusos quiserem tomar conta da sua mente, querer começar a colocar essa culpa indevida em você, olha o que você tem que usar para refrescar a sua mente. Tá? E se livrar dessa prisão. Porque você tem, assim, alguns conceitos que foram impostos em você desde a infância, né? Você é gorda, você é magra, você é duro, você tem cabelo mole, aquela coisa toda, né? Carta da transformação. Você tem que sempre pensar em você o seguinte, eu estou num processo de transformação. Eu não alcancei essa transformação. Você não é um Frankenstein, né? Você não é aquele monstro criado pelo Dr. Frankenstein. Você não é. Você é uma pessoa.
Né? Você tem sentimentos, você tem consciência, você tem emoções, que é o que justamente nos colocam acima das máquinas, né? Por mais avançado que uma máquina ou uma IA seja, o que eles nunca vão ter? Consciência e emoções. Consciência e emoções. Isso só você e eu temos, que somos seres vivos. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Assim como é no macro, é no mínimo, né, Denise? Denise é uma sagitariana também, pessoa boa, né? Eu tive uma consulta com ela excelente. Assim como é no macro, né, Denise? É no micro. Por quê? Porque nós temos uma centelha divina dentro da gente. Nós não temos? Agora eu vou marcar você na mesa aqui. Eu vou marcar você na mesa, porque a gente precisa entender o que é que o seu pensamento está trazendo para você. Vou marcar você como a carta do homem, não. Ela pediu para marcar como a carta da mulher madura, tá? Que não tem o que esconder, tá? Você não tem mais o que esconder. Cigana Esmeralda, quais são os pensamentos? Qual é a maneira de pensar? O que Sagitário está pensando hoje? Né? Seu livro a sua vida é um livro aberto, né? Carta do Anel. Carta do Anel, legal. Você quer novas alianças, novo compromisso, principalmente com a verdade, né? Você não tem o que expor. Você está comprometida com a sua realidade, comprometida com a sua vida, né? Comprometida com a sua felicidade. Aqui, carta do labirinto, do fundo do deck. Você saiu de um labirinto emocional. Você quer sair, você está comprometida para se libertar de um labirinto emocional. E o que os pés do sagitariano, onde estão levando eles? Você não quer saber mais de nada, né? Você não quer ter tratos nem compromisso com aquilo que não é para você, né? Ó, carta da árvore. Você está indo na direção do seu progresso, de um novo trabalho, de uma nova experiência de vida. Aquilo que a sua genealogia, a sua árvore da vida realmente está conduzindo você. Aqui tem uma cura emocional. Você está indo em busca de uma cura emocional. Você está pavimentando essa cura emocional, né? Isso vai levar você realmente a sair de uma frieza, né? Sair de porque você ainda não consegue identificar claramente aquilo que você quer para você. Está um pouco nublado. Você ainda tem um pouco de depressão. Você ainda tem um pouco de... como é que a cigana está falando? É como se você tivesse uma reticência, você fosse inseguro, né? A carta da montanha, tá? Você está tentando estabilidade, crescer com estabilidade, crescer e concretizar aquilo, tá? O que eu tenho que falar para você, minha cara sagitariana, meu caro sagitariano, é que você precisa realmente parar de dar muita atenção às coisas da sua família, tá? Porque enquanto uma parte da sua família te elogia, a outra parte te denigre. Cigana Esmeralda, e o que tem... Qual é o desafio do sagitariano nesse momento? Qual é o desafio? O desafio de Sagitário nesse momento, qual é? Trevos. Aquilo que você não pode dominar, aquilo que você não tem controle. Você tem que crescer e avançar apesar disso, apesar dos empecilhos, das intempéries, dos imprevistos. Você precisa aprender, o seu grande desafio é aprender que você não controla tudo. Aqui muita energia de Ansan, energia de Xangô, né? Energia do controle, energia do tomo posse, é meu. Então assim, você tem que aprender a lidar com isso, tá? Também muita energia de cura, muita energia de que você aprendendo a fazer isso, você vai chegar exatamente onde você precisa chegar. Energia do conhecimento interior, né? E o que eles têm de positivo que favorecem eles nesse momento? Carta da cegonha, as próprias novidades, né? Mudanças, o favorecimento de mudança de lugar, mudança de emprego, mudança de casa, tá? Essa despedida também é se despedir de uma casa, se despedir de um lugar, se despedir de um anterior modo de vida que travava, trancava você. Se despedir de um casamento, de uma relação que já acabou, mas dentro de você persiste, né? Que você só continua casado no papel. E qual é o desfecho dessa questão tão peculiar? Se você não assistiu aquele filme Doutor Estranho, da Marvel, assiste. Assiste antes do final do ano. Assiste antes do final do ano. É a carta do homem, ó. Olha aqui o poder, a virilidade, o raciocínio lógico, a inteligência,
Você acha que você não tem inteligência o suficiente? Você tem mais inteligência do que você imagina. Você tem mais poder do que você imagina, tá? Laroixo, salve Maria Mulambo. Vamos ver aqui qual é a força espiritual que você precisa ativar nesse momento para você reconstruir, destruir e virar as costas. Carta da borboleta, casamento feliz, excelente, tá? E carta do passado, amor perdido. Qual é a força? Conseguiu identificar? Qual é a força? São seus aliados espirituais que você precisa realmente aprender a se conectar e esquecer as tristezas do passado. Aqui, enquanto você insistir nessa receita de bolo antiquada, nesses ingredientes que já passaram da validade, tá? E assar nessa temperatura desregulada, você não vai alcançar os resultados que você quer. Então é necessário você se despedir e você assumir uma nova realidade, tá? Cigano Esmeralda, o que eles precisam ter em mente nesse momento? O que eles precisam realmente focar para dar início a essa grande despedida e a essa nova conformação na vida deles? O que eles precisam? O que eles precisam na realidade? Pedir para virar o primeiro, se conectar com a sua natureza. Estar ao ar livre, te rejuvenesce e inspira. Olha aqui, ó. Elemento terra, você é do elemento ar, né? Elemento fogo, desculpa. Então você precisa realmente se conectar com os elementos da terra, conectar-se com a natureza à sua volta e a sua própria natureza. Andar descalço na terra, né? Beber uma água de coco, tirada do coco mesmo, não é essa que você compra no supermercado, né? Chupar uma laranja, né? Trazer nutrição da terra para você e você realmente vai encontrar-se. Também fazer meditações ao ar livre é importante, né? Por quê? Porque vai trazer para você ancoramento e vai ajudar você a sair da ansiedade. Comece com o tempo que você conseguir, 1 minuto, 2, depois vai aumentando esse tempo, né? Porque tudo na vida é condicionamento. Você foi mal condicionada, agora você tem que ter um bom condicionamento para você poder chegar onde você quer chegar, tá? E sabe onde é que a gente quer chegar na realidade? Na conquista da felicidade. Mas a felicidade parece algo tão distante às vezes, né? A felicidade, ela tá bem aqui do nosso lado. Não, na realidade a felicidade está dentro da gente. E a cada semana você descobre mais uma porta para abrir, para ir na direção da sua felicidade. E esse caminho em si, ele já é um caminho de felicidade. Porque numa viagem não importa só o destino. O trajeto também é importante e nos traz experiências. As maiores experiências, às vezes, a gente conquista no trajeto da viagem, né? Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações para que semanalmente a gente possa ir junto mais a fundo nesse trajeto e nessa viagem maravilhosa em busca da felicidade e em busca da realização pessoal, tá? Muito obrigada por tudo. Nós temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 18h45, eu aguardo você. Muito obrigada, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. O Pichá.